Às vésperas de completar 405 anos de fundação, a cidade de São Luís convive diariamente com o caos urbano. Criada em uma época em que carruagens e carroças compunham o cenário nas ruas estreitas de pedra ou de pissarra, São Luís revelou-se pequena para os novos tempos de veículos motorizados. Foi nesse ambiente que um engenheiro, primeiro como secretário de Obras do Estado e em seguida como prefeito da capital, transformou o ambiente urbano de São Luís, propondo soluções arrojadas. Seu nome, Haroldo Tavares. O Mesa Redonda está no ar. São Luís, até a metade do século passado, pouco mudara do núcleo urbano traçado pelos portugueses nos séculos XVIII e XIX. Abraçada pelos rios Anil e Bacanga, a cidade tinha dificuldade de se expandir para além de seus estreitos limites e necessitava de soluções urbanísticas para isso. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Luiz Fernando Baiman, jornalista, diretor do filme Haroldo, o que ousou sonhar. Luiz Raimundo Azevedo, engenheiro que conviveu com Haroldo Tavares. E Joaquim Aikel, ex-deputado federal, ex-deputado estadual e cineasta que teve a iniciativa de produzir o filme. Luiz Fernando, vamos começar aí por recordar alguma das obras, alguma dessas soluções que Haroldo Tavares deu aqui para a cidade. Bom, a questão das obras e soluções eu acho que fica mais indicada para o professor Luiz Raimundo, que é engenheiro e que participou dela. E eu, na realidade, o que eu vivi foi depoimentos, as histórias que me foram contadas. E quando eu abracei, o que foi um verdadeiro desafio, desafio de fazer esse filme, que foi proposto pelo Joaquim, curador do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, que está procurando resgatar esse cotidiano nosso, um parte dessa história nossa e que ainda sobrevive, ainda está no inconsciente coletivo nosso. E a dificuldade começaram pelo próprio Haroldo, que era uma pessoa como era o Haroldo, como diz o próprio Jaime Tavares, uma das nossas fontes, diz: Haroldo não era isto, Haroldo era isto, mais isto, mais isto, mais isto. Era uma pessoa extremamente complexa. Dentro desse desafio, a primeira coisa que nós tínhamos era que o Haroldo nos falasse sobre o período em que ele esteve à frente da Secretaria de Obras do Estado do Maranhão, no governo Sarney, e à frente da Prefeitura, no governo do Pedro Neiva de Santana. E de onde é que ele tinha tirado aqueles sonhos, que na época ele era conhecido como sonhador, de mudar toda a estrutura, vamos dizer, urbanística de São Luís. Ou seja, São Luís teve na realidade, teve três homens que mexeram na estrutura urbana. Uma foi o Frias de Mesquita, que fez o projeto da Praia Grande. Depois veio o prefeito Rui Mesquita, que começou a criar as MA. E o Haroldo, que de repente olha São Luís de cima e viu que aquilo era um istmo. E ele disse: por que não levar para a direita, não levar para a esquerda? Ele ampliou São Luís, ele transformou São Luís radicalmente, até um pouco mais do que os outros que tinham feito. E levamos tempo para tentar conversar com ele. Como nós trabalhamos numa van com a história oral, e sabemos, como você também, que já trabalhou com reportagem, cada um tem sua história a contar, nós tivemos que linkar várias fontes. O professor Luiz Raimundo foi uma das pessoas, uma dessas fontes que nós procuramos. Até para que cada um conta a sua história, então nós temos que ver as contradições e o que era comum a todo mundo. E o que se encontrava de comum era a admiração que se tinha por Haroldo Tavares. Isso era notório. E alguns contavam algumas ações que foram feitas, eram contrárias àquelas ações, outros favoráveis àquelas ações, e acabou isso dando um movimento assim interessante, um diálogo interessante, mas não tínhamos o Haroldo.
Nesse tempo, nesse desafio, vinha conversando com o Haroldo. O Joaquim já tinha um relacionamento com o Haroldo, mas ele nunca tinha dado nenhum depoimento. O Haroldo saiu da prefeitura, nunca falou absolutamente nada do que ele tinha feito. Ou da obra, da Secretaria de Obras do Estado, ou da prefeitura, ele não tinha falado sobre sua atuação, nunca tinha dado uma entrevista. E não era nós que ia dar entrevista. Vamos então aqui deixar aqui o Luiz Raimundo falar a respeito aí dessas soluções que o Haroldo deu no decorrer aí da Secretaria de Obras, da Prefeitura. Luiz Pedro, foi uma coisa muito interessante. Aí hoje ainda recordava com minha mulher, que me trouxe até aqui a esse programa, como eu conheci Haroldo Tavares. Eu cheguei no Maranhão, engenheiro, novo, 1967, ninguém aqui tinha nascido, né? De tal maneira que fui participar na Sudema com o doutor Lins Albuquerque, Zé Lins Albuquerque, cearense, que aqui veio trabalhar com Vicente Cavalcante Fialho. Fomos participar de um bate-papo com uma pessoa que eu não conhecia, Haroldo Tavares. De repente, aquele Vicente Fialho, meu companheiro, meu conterrâneo lá da minha mulher lá no Ceará, mostra para todo mundo uma visão absolutamente rodoviária do Maranhão. Para ele, a BR-135, a 316, aquela conversa toda. E, de repente, o doutor Haroldo olha para mim e diz assim, o que você acha disso? E antes que eu achasse qualquer coisa, ele disse o seguinte, olha, eu penso em transportes, eu penso que o Maranhão não é só rodovia, o Maranhão precisa de ferrovias. E eu ficava olhando para ele assim, e ele disse, olha, eu estou pensando que tudo isso tem que ser integrado num porto chamado Porto do Itaqui. Aí eu terminei aquela conversa toda, fui dar um abraço para ele e disse, ó, doutor Zé Lins, nós precisamos conversar mais aqui com o doutor Haroldo Tavares. E aí começou uma grande amizade com o Haroldo, que acabou eu tendo que trabalhar com ele na Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado, ainda no governo Sarney, e participar de toda essa ousadia. Naquela época, nós tínhamos alguma coisa a fazer no Maranhão inteiro. Nós criamos a Cohidro, que era uma comissão que já naquela época se preocupava com os recursos hídricos do Maranhão, com os desmatamentos dos rios Itapecuru, essa coisa que hoje está virando moda, todo mundo quer agora salvar rio e tudo mais. Já naquela época nós estávamos bastante preocupados. Tanto que te disse, né, Fernando? Olha, Haroldo foi uma das pessoas que eu comecei a admirar por causa do compromisso que ele tinha com essa história que hoje é moda, meio ambiente. Tinha a COSAP, que era a Comissão de Aeroportos, que ele dizia, nós não vamos colocar no interior inteiro nesse período que nós estamos governando, que o nosso presidente, o governador Sarney está aí, nós não vamos colocar hospitais em todo lugar. Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer campo de pouso para que o Prezado e os outros, Galhardo e outros, vão buscar o doente e trazer aqui para o doutor Serrão curar ali no Hospital Geral. Deixa eu me intrometer. Eu sou muito metido mesmo. A pergunta que o Luiz fez para vocês dois é uma pergunta um bocado capciosa. Ele perguntou quais foram as obras e eles tiveram dificuldade de responder. Sabe por quê, Luiz? Haroldo Tavares é responsável por tudo que tem em São Luís e no Maranhão. É que a gente... Ele fez objetivamente uma pergunta para vocês. Quais são as obras mais importantes de Haroldo Tavares? Tu falou do filme, tu falou da amizade, e as obras mais importantes de Haroldo Tavares são o Porto de Itaqui, a Ponte do São Francisco, o Anel Viário, os aeroportos em quase todos os municípios importantes do Maranhão, a pavimentação das MAs que foi feito antes com Rui Mesquita. Também. Tudo que tu imaginar tem o dedo de Haroldo Tavares, primeiro na administração do ex-governador José Sarney, e depois o dedo de Haroldo Tavares como prefeito de São Luís. Diz aí alguma coisa, vamos lá. A Ponte do São Francisco foi ele que fez no governo Sarney. O Porto de Itaqui foi ele que fez no governo Sarney. O Anel Viário foi ele que fez no governo Pedro Neiva. Barragem do Bacanga. A barragem do Bacanga foi ele que fez no governo Sarney. Então,
Haroldo Tavares é sinônimo de progresso para São Luís e para o Maranhão. E as pessoas não têm essa dimensão, não conseguem. A gente é tão... E aqui você conseguiu botar 3 pessoas extremamente apaixonadas, no bom sentido, pelo Haroldo Tavares, que é difícil até de falar isso. Eu vou te dizer uma coisa, tem um fato curioso na vida de Haroldo. O pai dele foi prefeito de São Luís. Uhum. O cunhado dele foi prefeito de São Luís, governador do Maranhão. E ele foi prefeito de São Luís. E ele consegue ter uma performance, e eu não estou querendo desmerecer os outros que vieram antes ou depois. Haroldo é o maior prefeito da história de São Luís, passado, presente e vou me arriscar de dizer de futuro. Do mesmo jeito que eu digo que Sarney foi o maior governador do Maranhão, passado, presente e futuro. Tu pode botar 14 anos de Rosiana aí que não chega aos pés do que Sarney fez em 4. Por quê? Porque o Maranhão não tinha nada. E esses caras construíram realmente o Maranhão. Meus amigos, alguém imagina como seria andar hoje em São Luís sem um anel viário? Seria impossível. Sem a Avenida dos Holandeses. Sem a Avenida dos Holandeses, que é uma MA. Né? Então, o que nós temos hoje em matéria de obra pública, viária principalmente, foi pensado por Haroldo. E o filme que a gente fez, que eu produzi e co-dirigi com o Fernando, tem um título emblemático, você não precisa nem ver o filme, basta você ler o título. Haroldo, o que ousou sonhar. Haroldo não foi governador do Maranhão por isso, porque sonhava. E a política é proibitiva para os que sonham. Ele, de certa maneira, quer falar alguma coisa? Não. Eu quero lhe dizer o seguinte, é exatamente, eu estava fazendo o chamado introíbo, né? Dizendo que as obras de Haroldo, todas elas, em vez de ser coisa de sonho, eram coisas planejadas. Para isso ele criou a COSAP dos aeroportos, para isso ele criou a Cohidro, para isso ele criou a companhia que iria tratar no futuro do patrimônio. Nós acabamos de esquecer aqui, Luiz Ramon. Ele criou a faculdade de engenharia. Aí, muito bem. Porque não tinha engenheiro no Maranhão. Não tinha engenheiro, até segundo, não tinha engenheiro no Maranhão. Ele resolveu fazer a faculdade de engenharia. Ele disse que ia construir o Maranhão com um mestre de obra. Ele falou para o próprio governador Sarney. Eu me lembro que quando nós começamos a trazer engenheiros e arquitetos de lá de fora para suprir essas necessidades, ele disse o seguinte para nós: olha, eu acabei de falar com o governador Sarney, nós vamos criar uma escola de engenharia, porque aqui não existe. Nós temos 8 engenheiros trabalhando aqui e mais 8 colegas meus que estão na Refesa, Chico Batista e essa gente toda. Resultado, ele preparava não só o Maranhão para enfrentar os problemas da época de Zé Sarney, como também ele propiciava mão de obra especializada. Isso era um homem que pensava à frente. Trouxe o primeiro computador. De tal maneira que quando nós vemos hoje a barragem do Bacanga pronta, o porto do Itaqui pronto, não é? Nós vemos a cidade de São Luís, o anel viário, e todas essas obras que eu estou citando, eu tive a alegria, como engenheiro novo, de estar presente em todos esses instantes. E ele era uma pessoa tão simples que a gente teve a curiosidade de perguntar qual era a obra mais importante que ele achava do menu de obras que ele fez. Você não acredita a resposta que ele deu, Luiz. Eu estou engraçado aqui, estou com 3 Luizes, né? Aqui os Luizes. Ele virou para a gente e disse assim: vocês sabem, lá no Igarapé da Jansen, aquela barragenzinha que tem, que dá a vazão da Lagoa da Jansen para o mar, aquela obra foi a obra mais importante que eu fiz. Aparentemente não significa absolutamente nada, é uma espécie de duto, é uma ponte, é um viaduto submerso de água para dar a vazão da Lagoa da Jansen para o mangue. Que inicialmente era um... Que era aberto, que não tinha uma pontezinha. E aí eu fiquei pensando, esse cara é doido, esse cara é maluco. Tanta coisa importante que ele fez, ele acha que aquilo é mais importante. É porque em termos de engenharia, aquilo foi um desafio. Ninguém conseguia fazer, porque eles faziam de manhã, de tarde, a maré tinha levado. Vou lhe dar uma notícia interessantíssima sobre isso, não é? Os engenheiros chamados, e eu inclusive estávamos lá, queríamos implantar um conjunto de estacas
tipo implantamos aqui na ponte de São Francisco. Eduardo da Itapuã chegou lá se prontificando a fazer isso, tudo. E de repente Haroldo disse o seguinte: o que está fazendo aquele chassi de caminhão ali velho? Aí traz ele para cá. Aí trouxemos, eles bota aqui em cima. Aquilo estabilizou a fundação daquele bueiro triplo. Foi naquele instante que eu vi o gênio para resolver problemas de engenharia fora das soluções convencionais. Não, é uma coisa curiosa, não sei se tu sabe que ele era engenheiro, formado em engenheiro civil, com especialização em engenharia nuclear. Na década de 50, 5 anos depois da bomba de Hiroshima. E ele foi fazer engenharia nuclear na França. É porque era uma figura. Eu tive o prazer de conviver com o Haroldo, eu fui, de certa maneira, quase da família. Eu namorei há algum tempo com uma das filhas dele e costumo dizer que tive a oportunidade de conhecer um gênio, que aquele homem foi um gênio. E ele era tão extraordinário que eu ia para lá dia de domingo para a gente ir para a praia, mas antes ele obrigava a gente a sentar na frente da televisão e assistir 2 programas, Luiz. 2 programas completamente distintos. Eram 2 programas que hoje em dia essas crianças não iam querer ver. Um era o Globo Rural, o outro era Concertos para a Juventude. Não tinha nada uma coisa a ver com a outra, mas ele queria que a gente tivesse uma consciência agrária, uma consciência ecológica, e queria que a gente tivesse acesso à boa música. Ele era violinista, ele tinha uma sensibilidade incrível e era uma figura extraordinária. Eu tive essa oportunidade, é uma pena que poucas pessoas tenham podido saber Luiz, mais sobre ele. O Haroldo, outro fato interessantíssimo com relação a Haroldo, voltado para essa formação de engenheiro nuclear. Você imagina, em 1969, barragem do Bacanga, ele manda chamar 4 cientistas, entre os quais um que era do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, para ver a obra e dar algum tipo de alento para resolver aquele grave problema que seria o fechamento dessa barragem. Sabe o que ele utilizou com os cientistas? Traçadores isotópicos. Em 1969, ele pegava íons radioativos, jogava dentro da água e saía medindo para onde esses íons estavam faltando, para compreender o fluxo e o refluxo da grande maré de São Luís do Maranhão e poder dimensionar os vertedouros. Isso é um negócio que hoje já não seria tão moderno, mas em 1969... Vamos aqui dar um breve intervalo para a gente voltar com o segundo bloco aí das nossas discussões. Além das soluções urbanísticas que deu a São Luís, Haroldo Tavares se revelou um visionário também em outras áreas. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Luiz Fernando Baima, jornalista, diretor do filme Haroldo, o que ousou sonhar; Luiz Raimundo Azevedo, engenheiro, que conviveu com Haroldo Tavares; e Joaquim Aikel, ex-deputado federal, ex-deputado estadual e cineasta que teve a iniciativa de produzir o filme. Vamos voltar então para o filme, Luiz Fernando. Como é que você diria aí que foi feita essa produção, essa direção desse filme aí? Com o que é que você contou? Qual foi a matéria-prima que você contou para isso? Olha, eu te digo o seguinte, a grande dificuldade que nós tínhamos era justamente como começar. O Joaquim tinha me seduzido a partir da hora, eu não tinha nenhum conhecimento sobre Haroldo. E levantei que nós precisaríamos ter pesquisa sobre isso, até para mim ter uma opinião formada. E até para mim poder ser seduzido por aquilo. De repente, o Joaquim me traz dos arquivos do Mavan as obras do Anel Viário, em que eu vejo o Haroldo, eu vejo o Bulemax atrás do Haroldo, andando os dois, visitando a obra. De repente eu começo a olhar a barragem do Bacanga sendo construída, os tratores trabalhando, o Haroldo pelo meio, a ponte de São Francisco, o Anel Viário, que eu já te falei, né? A fábrica de asfalto.
que ele tinha comprado uma fábrica de asfalto, que o Bendito Terceiro, uma das nossas fontes, chegou e disse que ele era meio exagerado, comprou uma fonte que era maior, que dava para asfaltar Belo Horizonte toda, não imaginando que ele pensava em asfaltar realmente não só São Luís, como a BR, como ele começou pelas estradas, depois ele terminou por São Luís, quer dizer, na realidade, dentro da visão dele, aquela barragem, aquela fábrica, era pouco para o que ele pensava. Até porque ele pensava muito. O próprio Jaime Santana, uma das fontes também, que era secretário de segurança do governo Pedro Neiva de Santana, disse que não havia dinheiro para que ele pensasse. E aí é uma coisa gozada, o Haroldo trabalhava sem dinheiro. Como? Ele ia buscar recursos, que talvez falte hoje. Talvez o Haroldo dê uma lição hoje, no momento em que nós precisamos de homens públicos, que nós precisamos de pessoas, né, que pensam muito mais na realização do que nesse jogo político, que ele nunca tentou se envolver, por isso que ele nunca foi candidato por causa disso. Apesar, o Luiz Raimundo tentou lançar, com um grupo lançado, mas como disseram, Haroldo pedir voto, ele não saberia como pedir voto, ele não era um político. Foi nomeado, como o pai foi nomeado, como o tio foi nomeado, mas participar desse jogo, ele não participaria. E aí o que ele fazia? Sem recurso, isso seria um exemplo, sem recurso, ele saía em busca, viajava, Sudene, Sudã, onde ele visse dinheiro, ele ia buscar dinheiro para isso. Porque o Estado não tinha dinheiro, São Luís não tinha dinheiro para isso. Né? Outra coisa que ele fazia, muito interessante, é o seguinte, quando o Joaquim se refere à obra da Lagoa da Jansen, ele, na realidade, ele não pensava na Lagoa da Jansen, ele pensava em encher o rio Anil todinho de lagoas. Toda essa orla nossa dos rios encher de lagoas. E a São Luís ia ficar uma cidade cheia de lagoas. Ele achava aquilo bonito. Como realmente, quando você olha o projeto, era belíssimo o que ele pensava fazer. Até porque ele não considerava o rio Anil como rio. Ele me falou uma coisa que eu nunca tinha visto. Ria. Não é um rio, é uma ria. E o que é uma ria? É uma entrada de mar. O rio Anil, a nascente do rio Anil, não dá para encher uma garrafa d'água. E ele queria represar essa água, formando as lagoas, como ele acabou fazendo a barragem do Bacanga, o lago do Bacanga, e acabou fazendo a lagoa da Jansen. Mas o que eu te falar, qual era o modo, por que era importante? Ele diz, eu fiz aquela lagoa no final de semana, e com máquinas que não eram da prefeitura, com máquinas que não eram do Estado. Ele tinha esse hábito, o Luiz Raimundo sabia, ele era, como disse o Adolfo Randol, que também é um personagem do nosso filme, que foi um engenheiro que trabalhou muito com ele, e que às vezes ficava assustado, ele era chato pra caramba. Por quê? Ele chegava numa secretaria, num departamento, e dizia, me empresta uma patrulha rapidamente, uma patrulha de construção, me empresta rapidamente. Fazer uma obrinha ali, quando você via, ele estava usando a patrulha. Você vê o seguinte, a barragem do Bacanga, quem contou isso foi Zé Reinaldo Tavares, ex-governador, deputado hoje, na época era diretor do DR. Tinha sido construído a barragem do Boa Esperança. E os caminhões da Meio de Junho vieram para cá, que eram para ser lavados, limpos, tudo mais, embarcados de volta. E ele soube daqueles caminhões e soube dos tratores que estavam aqui. E ele foi no Zé Reinaldo. Zé Reinaldo, me empresta para fazer uma obrinha. Te entrego, está aí parado, tudo mais, eu arranjo dinheiro para botar combustível. Vou botar o óleo para funcionar isso, arranjo pessoal, me empresta com o teu pessoal e tudo mais, parado aí, esperando para embarcar. Quando o Zé Reinaldo viu, ele estava fazendo a barragem do Bacanga. E foi entregar um ano depois. Só depois que ele fechou a barragem. E sobre a barragem do Bacanga. Ele saía a pedido, a mesma coisa para várias pessoas. Ele formava aquela sopa de pedra. Sobre a barragem do Bacanga, vou pedir para Luiz Raimundo contar a história de que ninguém queria que fosse uma barragem, sim uma ponte. Conta isso aí para gente. Era a visão do rodoviarismo. Né? O rodoviário acha que a menor distância entre um ponto e o outro não é uma linha reta, é uma ponte. Não é? Naquela época, e ainda hoje, aí existe isso. Quando Haroldo foi discutir o assunto barragem versus ponte, ele ganhou a simpatia do governador Zé Sarney, que até então queria uma ponte, a exemplo da outra ponte, da ponte do Zé Chagas, não é? Sim. De tal maneira que Haroldo convenceu, dizendo que seria muito mais rápido fazer a barragem
do que fazer uma ponte. Aquelas coisas de sofisma, de engenheiro, dizer, isso aqui tem solo mole, vai ser mais de 30 metros de estaca, não sei o que, aquela coisa toda. E aqui não, é só botar umas pedras e jogar aterro hidráulico e tudo mais. Venceu aí. E mais ainda, a visão que você descreveu, não é? Ele imaginava represar o rio Bacanga e seus afluentes para que aquilo se transformasse numa reserva da cidade, ou seja, como o Lago do Paranoá lá na frente, como a Pampulha, não é? Ele imaginava que aquilo realmente seria importante para estabelecer um bom microclima na cidade e, além do mais, servir a cidade com pedalinhos, com esporte náuticos, com o Ibacanga Yacht Clube, que era uma fixação dele, de tal maneira que nasceu a barragem do Bacanga por conta disso. E a barragem do Bacanga, mesmo antes de ser concluída, propiciou um outro sonho nosso, que era o Porto do Itaqui e a mão de obra que poderia trabalhar no Porto do Itaqui naquela época. Vamos só ver uma coisa. Hoje São Luís tem mais de 1 milhão de habitantes. Certo. Quantos desses habitantes moram do outro lado da barragem do Bacanga? Pois é. Eu Quantos creio moravam hoje, antes? a Quantos Vila moravam do antes? Anjo da Guarda, que começou, Joaquim, com 17 casas, a Vila do Anjo da Guarda, que começou com 17 casas, hoje seguramente deve ter por volta de uns 300 mil habitantes, ela e periferia. Qual é a distância do centro da cidade? Hoje, para você, sem a barragem, seria um estirão pela BR-135 até lá. Hoje, são modestos 8,6 quilômetros com a barragem do Bacanga. Mais perto do que a melhor área da cidade, que é o Olho d'Água. Claro. Agora, seria interessante ressaltar uma coisa que ele falou que eu questionei, porque o Bento Moreira Lima, todos, inclusive você era contra a barragem. Todos os engenheiros de Reinaldo Não, Araújo contra a naquela barragem, época todo mundo não era contra a barragem. convencido porque eu era rodoviário, meu Deus. E o Bento Moreira Lima, que por exemplo já trabalhava com porto, ele disse, não vai dar para fechar, a boca é muito grande, a vazão de água é muito grande. Mas o Haroldo dizia assim, eu não tenho outra solução, porque não tem dinheiro para fazer uma ponte. Eu morro e não termino isto. Já a barragem, ele usando os caminhões do Zé Reinaldo Tavares, que eram os caminhões da Meide Júnior, que estavam sob a responsabilidade do Zé Reinaldo Tavares, para ele começou a ver a viabilização daquilo. E ele me disse uma coisa interessante, ele nos diz uma coisa interessante que também está no filme. Ainda tem outra vantagem. A partir da hora que o outro lado começar a crescer, como o outro lado começar a crescer? Aquilo é mato puro, não tinha nada. A partir da hora, e o Joaquim ressaltou hoje, quantas pessoas tem lá atualmente. E a universidade, e a Vale. E aí ele disse, a partir da hora que começar a crescer, não precisa fazer outra ponte. É só aumentar o aterro do lado. Pronto, vai aumentando os aterros do lado, você vai fazendo a avenida. Ele já tinha essa visão. Porque o Haroldo, uma solução urbana para São Luís, que ele nos deixou e comentou. Simples. Tão simples que seja tola. Ele diz, olha, não existe solução, quando foi indagado sobre solução para o tráfego, São Luís, não existe solução para tráfego, para cidade nenhuma no mundo, quando todos forem ao mesmo tempo para o mesmo lugar. Aí não existe. O que nós temos que fazer, ele falou, seria o quê? Dividir as atividades, algumas atividades, de maneira que funcionasse em horários escalonados, horários diferentes, em que você não teria a via da cidade, as vias da cidade sendo usadas ao mesmo tempo pelo mesmo número de pessoas. Isso seria diluído. O que se está vendo hoje, o shopping center abre 10 horas e fecha 10 horas da noite. Quando você sai do shopping center, o trânsito já está fluindo muito mais. Me matou a curiosidade aqui, Raimundo. Houve algum tipo de pensamento em se utilizar solução de maré motriz com a... Houve. No próprio vertedouro da barragem do Bacanga, o Haroldo chegou a conversar com o pessoal de Belo Horizonte para colocar um artefato de maré motriz. Um gerador de maré motriz, né? E depois foi deslocado mais para a área do Porto do Itaqui, não é?
ainda não se falava nessa história de maré motriz. Onde é que ele foi buscar a história da maré motriz? Lá, dos homens que saíram da França para nos colonizar. Lá tinha a maior usina em Saint-Malo, né? Tem uma das grandes maiores, hoje a maior usina maré motriz do mundo. E Haroldo disse, olha, bom, nós vamos fazer isso. E aí uma vez ele dizendo, o senhor disse, Haroldo, deixa de doidice, para que fazer esse negócio aí e tal? Ele disse, rapaz, só porque botaram essa Boa Esperança aqui, isso ainda vai virar um pisca-pisca farol de São Marcos. Então nós temos que garantir esse progresso nosso, trazendo energia para cá. Olha, era uma pessoa audaciosa. Botou a escola de engenharia depois da barragem do Bacanga na marra, doutor. Aquilo ali que depois ele negociou, essa história que tu diz, depois ele negociou com o padre Ribamar Carvalho para botar a universidade do outro lado. Não é? Que a FESM começou a funcionar no Bacanga, não foi isso? Não, a escola de engenharia, a FESM não foi depois. Queria sair da Praça de Santo Antônio, que era mais fácil para todo mundo. Só a escola de engenharia que era no Bacanga. Só a escola de engenharia foi para lá. Tem 2 ou 3 pontos nesse filme que eu acho crucial. O mais fantástico de todos, não o mais fantástico, mas um dos mais fantásticos, eu já falei que ele acha que a obra mais importante dele foi um pequeno aterro na Lagoa da Jança, para tu ver o tamanho da grandiosidade desse sujeito. Mas ele tem uma passagem que nos foi contada pelo Benedito Pires I. Uhum. Terceiro. Primeiro. Terceiro era o que foi deputado. Primeiro. Ele conta que estavam cortando o anel viário para fazer, na altura do Monte Castelo, o viaduto que tem ali. Sim. Uhum. Onde hoje tem um posto de gasolina na parte de cima, quase onde era a companhia de bonde. Feito o corte, tinha a casa de uma figura... Desembargador Pires Ferreira. E a casa estava atrapalhando a obra. E ninguém queria tirar a casa do desembargador de lá, porque o cara era desembargador. Ele disse, gente, só uma pergunta aqui. Eu tiro a casa do desembargador ou aquela mangueira centenária ali? Vocês estão dizendo para mim que é mais fácil eu tirar aquela mangueira centenária do que a casa do desembargador. Vocês sabem quantos anos para arrumar uma mangueira dessa germinar, brotar, crescer? A mangueira está lá até hoje, Luiz. Eu conheço. A mangueira está lá até hoje. Fica lá naquela descida. Na descida. Exatamente. Manda tirar a casa do desembargador, indeniza a casa do desembargador, manda ele fazer uma casa lá no Calhau. Pois eu fico arrepiado. Ele teve essa... Parece história da Caruchinha, mas não é. Ele preferiu tirar a casa do desembargador do que tirar a mangueira, e a mangueira ainda está lá. A gente devia botar uma placa lá, Mangueira de Haroldo Tavares. Demonstra o amor que esse cara tinha pela cidade. E é uma outra coisa. Sarney, às vezes é até injustiçado, mas ele é sempre lembrado por ter sido o idealizador da Ferrovia Norte-Sul. Ele é o idealizador enquanto presidente da República, enquanto político, enquanto pessoa com mandato para impor isso. Mas segundo ele, o próprio Sarney, segundo Haroldo, isso aconteceu num dia que eles estavam conversando. Verdade. E o Haroldo falando do Porto de Itaqui e dizendo que o Porto de Itaqui pedia uma estrada de ferro que ligasse os grandes centros do Sul ao Porto de Itaqui, passando por dentro do Mato Grosso, de Goiás, hoje do Tocantins, rasgando o sul do Maranhão e desaguando na Baía de São Marcos para jogar toda essa produção para fora. Ideia de Haroldo Tavares, a Ferrovia Norte-Sul. Agora, o interessante, Joaquim, não sei se você ia falar, mas eu fiquei ansioso para falar dessa história, o traçado da ferrovia. O próprio Sarney, conversando com ele, Sarney falou isso conosco, confirmou essa história e o Haroldo nos contou. O traçado da ferrovia, como o traçado da ferrovia? Como é que vai ser esse traçado da ferrovia? Entendeu? Aí o Haroldo abriu um mapa medieval, antes do descobrimento, da ocupação do Maranhão, até o descobrimento do Brasil. Sarney, essa linha imaginária aqui, isso é o Tratado de Tordesilhas, é o traçado da ferrovia, justamente o Tratado das Tordesilhas. A linha isso está registrado lá na Valec. Da divisão da Espanha com a... Na segunda reunião
depois do Conselho de Administração ter aprovado a criação da Valec, aparece na ata exatamente a palavra de Haroldo Tavares, dizendo, olha, o traçado dela é o traçado que acompanhe o Tratado de Tordesilhas. A linha do Tratado de Tordesilhas, que foi feito antes do descobrimento do Brasil, foi feita ainda para na discussão da Espanha liberar com Portugal. os anseios de Portugal e de Espanha. Pois é, ele disse, eu estava me metendo numa confusão internacional. Ou seja, 5 séculos depois, ele brincou com isso, estava me metendo. E isso não é história de carunchinha, não, porque está registrado, né? Contado assim, as pessoas que nos ouvem ou que possam vir a ver o filme, podem imaginar que é um sonho, é uma elucubração. E agora me ocorreu uma coisa, a gente está na Assembleia Legislativa, na televisão da Assembleia Legislativa, e Luiz já foi deputado, eu também, é impossível fugir do tema político. Será que mudou alguma coisa, Luiz? Não existem mais homens públicos como Haroldo Tavares? Por quê? O que aconteceu? Seria tão bom. Eu acho que quem o povo elege é menos importante. Mas quem foi eleito pelo povo para governar o Maranhão tinha a obrigação de procurar os Haroldos Tavares da vida. Colocar pessoas com essa capacidade maravilhosa de criar. Acho que a gente tem uma lacuna muito grande, não dos eleitos, não dos políticos com mandato, mas aqueles que os políticos com mandato designam para tomar conta das nossas vidas, das ações do nosso Estado. É uma pena muito grande que não se tenha mais pessoas como Haroldo Tavares. Bom, nós vamos dar uma outra interrompida aqui com o nosso bloco, agora com o intervalo, para a gente voltar com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito do legado que o ex-prefeito Haroldo Tavares deixou em São Luís. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Luiz Fernando Baima, jornalista, diretor do filme Haroldo, O que Ousou Sonhar; Luiz Raimundo Azevedo, engenheiro que conviveu com Haroldo Tavares; e Joaquim Aico, ex-deputado federal, ex-deputado estadual e cineasta, que teve a iniciativa de produzir o filme. Eu queria aqui fazer uma perguntinha aqui para Luiz Raimundo. Me contaram, né, que disse que muita gente não acreditava que fossem realizadas as obras que o Haroldo Tavares dizia que era impossível de ser feitas. Isso é verdade? Muito verdade. Inclusive, dentro do nosso governo estadual, na primeira vez, na Secretaria de Viação e Obras Públicas e também na Prefeitura. Haroldo ficou com aquele apelido de sonhador e a turma queria, com isso, diminuir o ímpeto dele na Secretaria de Viação. Isso é a minha visão pessoal. Conversei com ele sobre isso. E Haroldo incomodava, porque ele era uma pessoa que dizia, nós vamos ligar o ponto A ao ponto B, nós vamos terminar a pavimentação da BR-135 e vamos, não é a BR-135 que nós queremos chegar em Teresina, mas em 4 anos chegar em Teresina. Aí entrou aquela história da empatia, ele chegava, ia no DNR, ia conversar com Eliseu Rezende, ia conversar com o nosso amigo José Francisco de Azevedo e trazia eles para onde? Para cá, para o Maranhão. O que eles iam fazer aqui no Maranhão? Palestra na Associação Comercial? Era também, mas iam para a base da Lenoca, iam para o Germano, iam comer aquela galinha do seu Rabelo, e lá é que as coisas eram resolvidas. Que cara simpático, rapaz, vamos ajudar ele. Rapaz, ele está pedindo a gente, mas rapaz, lembra daquele galeto que a gente comeu lá? Isso era um papo de Eliseu Rezende com José Francisco de Azevedo, meu parente. Quem me contou foi José Francisco de Azevedo. Rapaz, esse Haroldo, naquele tempo não se usava esse termo, é um sedutor. Rapaz, ele é um cara bom para pedir coisa, viu? Eu ainda me lembro do general Albuquerque Lima. Foi ministro do interior. Do interior, né? Homem sério,
chegou aqui com o negócio de Sudene e Sudã, e Haroldo olhou para ele e disse o seguinte, e esse eu me lembro muito bem, Joaquim, olha, aqui nós estamos sofrendo um negócio danado, eu vou na Sudene, a Sudene disse para mim, não, esse assunto seu é na Sudã. Quando eu chego na Sudã, o senhor diz, nada, tem verba é na Sudene. Como o senhor é ministro, manda muito nesse dois. negócio nos dois, o senhor manda os dois, dá dinheiro para nós aqui para terminar essas obras. Interessantíssimo, quer dizer, era um mascate, era um vendedor de grandes ilusões, que os outros achavam que eram ilusões e nós achávamos que eram sonhos a serem realizados. Luiz, eu acabei de me lembrar, eu quero falar sobre o Haroldo envolvido na cultura, e Fernando vai poder falar disso, mas antes de falar nisso, quero falar uma outra coisa. O Haroldo trabalhava tanto e não parecia que estava trabalhando, que até quando ele dormia, ele trabalhava. Enquanto ele fazia a barragem do Bacanga, ele fez toda a areinha Vila Bessa. Ele aterrou, a areinha era um mangue imenso. O mangue do Guaxanduba. Ali, a história conta que onde hoje é o retorno ali, que sobe para as Cajazeiras, até chegar na Avenida Kennedy, eram onde os holandeses aportaram, entraram no Rio Bacanga e aportaram ali, foi por ali que eles invadiram São Luís. E Haroldo aterrou aquilo tudo, aterrou então da maneira mais extraordinária. E ele disse nesse filme, ele diz, todo mundo queria fazer casa nessa época. Eu não queria fazer casa não, eu queria dar o terreno para o cidadão, para ele ter a terra dele. E ele ia lá e fazia a casa dele. Ele era utilitarista. A utilidade que tinha o terreno era maior que a utilidade que tinha a casa, que custava muito. Se ele conseguisse fazer essa reforma urbana, reforma fundiária urbana, e distribuísse títulos dos lotes, ele estava feliz e satisfeito. Mas depois, ele, já tendo feito isso, ele arrumou um dinheiro também para fazer algumas casas. Então, ele ia a experiência um da passo Surcap. depois do outro. Não, e tem uma coisa interessante, dessa história, é que tem uma coisa muito interessante dessa história, que ele falou muito bem. A areinha surgiu que o que ele tirou de aterro da barragem, ficou aquele monte de areia. Ele, aquele monte de areia, ele disse, vou espalhar. E espalhou por cima do mangue e aterrou o mangue. E como entregar? Aí, aquilo era a terra da União. Quando ele inventou essa história de vender o lote, que ele disse, eu não vou enriquecer empreiteiro, o cara constrói, o cara tem um terreninho dele, uma hora ele levanta uma parede, outra hora levanta a ponte, faz um puxadinho para cá, vai um puxadinho de lá, como é comum na nossa periferia. E não fica devendo ninguém. Aí, mas o pessoal não tinha dinheiro para comprar o terreno. E ele foi ao BNH para financiar o terreno. Aí financiar o terreno como? O BNH não financia o terreno. E o Haroldo convenceu, na época, o presidente do BNH, que eu não sei quem é, não interessa, convenceu a financiar o lote. O Maranhão foi o único estado em que o BNH financiou o lote. Depois veio acompanhado da Bahia da Surcap. Deixe-me me reportar essa questão, porque eu fui testemunha disso, né? Quando foi feita a barragem do Bacanga, então, a questão da cota da maré baixou, e foi aí que aquilo onde hoje é a Avenida dos Africanos era embaixo d'água. Sim, claro. Né? Era embaixo d'água. E do outro lado do Africanos, você tem hoje o bairro do Coroado, que também era embaixo d'água. Né? Eu lembro de o Haroldo fazendo lá a entrega de lotes no Coroado, né? Que a metade da frente do terreno era aterrado e o restante era água. E aí foi que as pessoas foram aterrando, né, os seus respectivos lotes e foram construindo suas casas. E o interessante, Luiz Pedro, é que no filme nós temos imagem das pessoas aterrando isso. Homens, mulheres, tem até um cara bêbado, disse que, olha, eu só entrava aqui depois que eu tomava 3 pitu, porque a água vinha na cintura. Outra coisa interessante é o seguinte, nós temos um depoimento que foi filmado na época de um morador, que ele conta como era. E o que você está contando, ele contava, ele já morava ali perto da Vila Passo, Monte Castelo. Ele diz, a água vinha até aqui.
E aí ele contou como foram feitas, ele conta tudinho como foi feito. Luiz, quer dizer, a barragem depoimentos foi sobre boa. isso. Você, agora eu vou te entrevistar, já que o filme é nosso. Você foi testemunha de uma das cenas que aparece no filme, o fechamento do Anel Viário. Anel Viário. Então sim. conta aí, conta pra gente também. Não, eu não, quer dizer, na época lá, fui lá como jornalista, né, mas não tinha a dimensão daquilo que estava acontecendo. O que eu achava interessante é porque também nessa obra ninguém dizia, não consegue fechar, não consegue fechar. E eu fui também por causa dessa curiosidade, de ver aquilo e a água indo embora e tal, e o terreno se constituindo, se formando. É uma cena maravilhosa, a cena também está no filme, espero que assistam, mas há um outro aspecto de Haroldo, que eu acho que o Fernando pode falar melhor do que eu, porque ele é mais entusiasmado com isso, que é o Haroldo voltado para a cultura. Haroldo, rapidamente, só para citar e jogar a bola para Fernando e para Luiz Raimundo, Haroldo editou livros, prensou discos, promoveu a cultura, promoveu o turismo e trouxe, numa época em que o Brasil era uma ditadura militar, E no período mais difícil, trouxe para cá os maiores críticos do governo federal, do governo militar, que era o Pasquim. Isso também está no nosso filme. E conta aí, Luiz, o que foi... Eu acho que o que é mais interessante nesse filme é que, de repente, no material pesquisado, a gente já olha Haroldo no aeroporto e chegando o pessoal do Pasquim, o Ziraldo, Milô Fernandes, Chico Buarque de Holanda, Nara Leão, e o Luiz Raimundo do lado, meio hippie, com uma bolsa toda alegre, serelepe, circulando. Você lembra, tem imagens suas circulando ali no meio. Você nos contou bem aquilo ali. E o pobre do Américo respondendo, Américo Azevedo Neto, na época era o secretário de... um misto de secretário de Cultura e de Turismo. Isso aí. E o pobre do Américo na Polícia Federal respondendo por que trouxeram aquele pessoal que não chamaram o Haroldo, não tiveram coragem de chamar o Haroldo. Rapaz, o cara é cantor, os outros são jornalistas, são escritores, mas o pessoal não... Rapaz, eu não sei nada disso, tá entendendo? Foi o prefeito que inventou essa história. E pegou aquele pessoal todinho, era a forma, sei que ele me contou isso, o Luiz Raimundo conta isso muito bem, que era a forma que ele queria divulgar. Ele queria divulgar São Luís, mostrar o que era São Luís, como você falou bem, essa rica culinária, nossas belezas e tudo mais. E o que tinha sucesso editorial naquela época? O Pasquim. Quem eram os críticos? O Pasquim. Então, era esse pessoal que ele trouxe. E o que ele nos contou foi o seguinte, você contou isso pelo preço da passagem de avião. E ficou todo mundo no hotel de Moacir Neves muito bem. Lá no Olho d'Água. Está entendendo? No hotel de Moacir Neves, tomando banho de piscina. E à noite, Haroldo montou um circo no Parque Bom Menino. De uma coisa que ele fez que São Luís até então não tinha visto. O Haroldo trouxe o Bumba Meu Boi, o tambor de crioulo e lembrando que ele era um homem erudito. E ele trouxe os tambor de crioulo, a Bumba Meu Boi, todas essas brincadeiras populares para dentro da cidade. E levou para o circo antes do Haroldo, as brincadeiras paravam no Canto da Fabril. No Canto da Fabril. Não podia entrar para não perturbar o sossego. Em épocas mais recentes. Anteriormente era só até o anil. Anteriormente era só até o anil. Coisa de diambeiros. Montou um circo e que fez essa apresentação desses grupos folclóricos para este pessoal. E depois teve concurso de poesia, concurso de fachada, de causos, entendeu? De repente... Ele implantou, se não me engano, o concurso Cidade de São Luís, que existe até hoje. Ele inventou uma coisa muito interessante. Cultura. Isso. Ele inventou uma coisa muito interessante. A morte do boi. O boi termina o período, morre, mata-se o boi e tudo mais, acaba... Não é a morte que ele inventou Não, eu quero dizer... eu ia falando sobre a morte do boi. Aí ele diz assim, por que o boi morre? Por que o boi não dança o ano todo? Que era uma forma de se ganhar dinheiro. Ele tinha, como ele diz, desviado um dinheiro da Secretaria de Cultura, que a Secretaria de Cultura era muito voltada àquela cultura das culturinhas, ele chama de culturinhas. Aí ensina as meninas a dançar balaia, aquelas coisas todinhas. E ele disse, não, e eu peguei o dinheiro, mandei um grupo de
um grupo desse de Bumba Meu Boi para gravar discos. Aí eles distribuíram discos, ganharam dinheiro com isso aí. E a outra era justamente... Fernando, continua esse negócio que é maravilhoso. A justificativa sobre o ressuscitar. O ressuscitar do boi é porque o boi seria permanente. Não é isso não, ele ia trazer uma grande personalidade. Assim também. Para mostrar a cidade, precisava ter uma atração. E aí ele chegou para o Américo, preciso do boi de Maracanã, o boi da Mãe de Deus. Aí o Américo virou para ele e disse assim, mas já acabou, São João, os bois já morreram, ressuscita o boi, ressuscita esse boi, que esse boi não pode morrer não. Essa pecuária tem que ser o ano todo. Hoje nós temos isso, o boi morre, que é da tradição do Bumba Meu Boi, a morte do boi, mas ele continua vivo o ano todo. A gente tem a nossa cultura popular presente o ano todo, graças à necessidade de Haroldo mostrar a nossa cultura. E outra coisa, o que é interessante, que ele acabou declarando na imprensa, logicamente, a imprensa foi cobrar com isso, como é que você vai ressuscitar o boi? Dizer para não ressuscitar o Cristo lá no... Aí o bispo chamou ele. Tá entendendo? É heresia. Não é heresia, rapaz. É aquelas cabritinhas lá que eles fizeram tudinho. Uma coisa interessantíssima nesse projeto Mirante que ele fala, é que ele não tinha uma visão tão focada nas coisas só de São Luís, da cultura de São Luís. Eu me lembro da conversa que ele teve com o padre Jossi, para que o padre Jossi trouxesse lá de Santa Quitéria uma coisa chamada Dança do Caroço. Ele pediu que viesse lá da região do sul do Maranhão um grupo que mais se assemelhava aos grupos de Goiás do que aos nossos. E ele se apresentou no tal circo. E vocês têm essas imagens todas. E tem uma outra coisa interessante. Na plateia, Joaquim, você vai notar um camarada chamado Marcos Pereira, que gravou depois o Bandeira de Aço, ficou encantado. Meu Deus do céu, nós não sabíamos da riqueza cultural do Maranhão. E o que aconteceu, do meu ponto de vista de benéfico para São Luís? Depois que essa gente voltou, Milô fez meia página de Veja de graça para o Maranhão. Naquela época uma página custava modestos 68 mil cruzeiros. Ele doou um haikai, que ele gostava de fazer aqueles haikais, que eu me lembro até hoje o que era. Ele, numa palmeira, olhando o mar e dizendo: no Maranhão, a palma me acalma. Era esse o haikai. Resultado, isso teve uma repercussão na sociedade que não queria o boi entrar por questões de segurança, na sociedade que achava que a velharia tinha que ser substituída, os nossos prédios deveriam ser derrubados. Poxa, o que é que esses caras de tamanha e notório saber vieram aqui e disseram que isso aqui é uma terra linda? E por que nós achamos que não é? Essa era a ideia que ele tinha. Complementando só um pouquinho, Luiz Pedro, complementando essa ideia a visão que ele tinha até um pouquinho acima de São Luís, Haroldo ficou encarregado de organizar um encontro de prefeitos aqui em São Luís, de prefeito de todo o Brasil. Ele era prefeito de São Luís. Ele organizou em São Luís? Não, ele foi fazer em Alcântara. São Luís ele já tinha divulgado, ele não tinha divulgado Alcântara. E ele foi fazer esse encontro de prefeito em Alcântara, de onde o Brasil conheceu Alcântara. Luiz, então vamos começar por você a fazer as considerações finais, porque a gente poderia conversar muito aqui sobre Haroldo. Muito. Olha, eu te digo, Luiz Pedro, em todo o meu ano de profissão, em todos os trabalhos que eu fiz, esse foi um dos trabalhos que começou com um grande desafio, né? Mas foi um trabalho que me deu uma satisfação tremenda. Eu te disse o seguinte: para conseguirmos entrevistar o Haroldo, que nunca tinha dado uma entrevista a ninguém, eu tive conversando 2 meses com ele pelo telefone, ele me testando conhecimento, falando de Tolstói até Emile Zola. Ele provocava, que ele tinha raiva de coisa. E o Joaquim, por trás, já fazendo como um bom político, fazendo o seu lobby, até que um dia o Joaquim me telefonou e disse: vamos lá. Agora, o que tem que se lamentar graças a Deus, nós tivemos esse privilégio. Isso aí primeiro, e depois o lamento.
o privilégio de ter gravado este momento, o que me orgulha muito como trabalho, porque o que se tem que lamentar, 2 meses depois o Haroldo nos deixou. Mas graças a Deus nos deixou este exemplo que nos trouxe a essa conversa e nos deixou uma obra que nós tivemos a oportunidade de fazer e que já foi apresentado em vários lugares e que geralmente desperta admiração de muitas pessoas, porque numa época que nós temos tanta carência de homens públicos, você teve um homem público que não era político, que nunca quis pedir voto, que assumiu um cargo no governo do estado como secretário de obras, depois assumiu uma prefeitura de uma cidade, fez todas essas transformações, mexeu com todo mundo, com empreiteiras, com dinheiro e tudo mais, pedindo tudo isso. Terminado o governo, ele pega o carro dele, um Dodge Polara que ele tinha, o mesmo carro que ele chegou lá, com o mesmo carro, pegou, ligou o carro, dirigiu, foi para casa e caiu no esquecimento. Ou no esquecimento não, muita gente ainda se lembrava dele, mas o resto da população nem sabia mais quem era. Meu caro Luiz Raimundo. Um primor, um achado, o título que vocês deram a esse documento. Haroldo, o que ousou sonhar. Eu participei desses sonhos, eu participei mais da realização de sonhos. Haroldo dizia para mim, você precisa ler, leia muito mais, porque você está se transformando numa pessoa que é um frasista só. E esse era meu compadre. Bebíamos juntos, comíamos juntos, participamos desse sonho. Eu, modesto mestre de obra dele, e tudo que hoje eu fiz no Maranhão, fiz porque aprendi com Haroldo Tavares. Foi um grande mestre, um grande amigo. Ousou sonhar, sonhou e realizou. E foi uma pessoa que, no final das contas, deixou muita gente fora de órbita, porque quem pensava que ele não podia, pensava não, quem queria que ele não realizasse as coisas, acabou quebrando a cara. Ele realizou. De tal maneira que foi muito bom eu estar hoje aqui falando sobre isso, aos meus 75 anos. Ele era 10 anos mais velho do que eu, mas era 10.000 anos na frente de quase todos nós. É voé, Haroldo, hein? Muito bem. Joaquim. Olha, eu acho que eu só tenho uma frase para dizer. Muito obrigado. Eu agradeço as pessoas que me ajudaram a produzir esse filme. Agradeço a Fernando Baima, em nome de todos os colaboradores, agradeço a Luiz Raimundo, simbolizando todos eles, mas agradeço principalmente a Haroldo Tavares, a figura de Haroldo Tavares, a pessoa de Haroldo Tavares. Eu tive um pai extraordinário, mas foi possível. Meu pai, vocês conheceram, era um homem de poucas letras, um homem até, de certa forma, rude. E pude ter um pai postiço, um homem que me deu o caminho da erudição, o caminho da cultura, um caminho do sonho. Então eu quero agradecer a todos que me ajudaram a produzir esse filme, a realizar esse filme, mas eu quero agradecer em nome de todos os ludovicenses e maranhenses. Muito obrigado, Haroldo Tavares. O Mesa Redonda discutiu sobre o ex-prefeito Haroldo Tavares, cuja trajetória é narrada no filme recém-lançado Haroldo, o que ousou sonhar. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa e conta com reprise toda sexta-feira às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Thank you.